Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao nosso canal nesse momento. Obrigado por clicar nesse vídeo, ok? Vou te falar rapidamente, esse vídeo é bem objetivo, tem 8 minutos esse vídeo, exatamente, para te orientar do que está acontecendo em Israel. Nós temos alguns vieses, alguns aspectos importantes, você que me acompanha aqui todos os dias. Eu procuro fazer um link da geopolítica com a teologia, que são as minhas duas áreas, né? Além da música, mas a minha formação é geopolítica, a formação acadêmica e teologia também. Então a gente tenta fazer um link aqui que para orientar as pessoas, você que está sempre me acompanhando, que você sabe disso, que é tentar ver a Bíblia em 3D, é o nosso slogan aqui do canal. Que é o seguinte, nós vemos os acontecimentos atuais, olhamos para a profecia e tentamos entender um padrão profético, como as coisas podem se cruzar, a fim de termos compreensão sobre o cumprimento da profecia ou como ela vai se cumprir. Ou seja, já aconteceu, está acontecendo ou como vai se desenrolar. É a nossa intenção a fim de orientar as pessoas. Então, a Bíblia nos orienta a olharmos para Israel. A Bíblia não nos orienta a ficar olharmos datas, mas olharmos os sinais. E o maior sinal que nós temos hoje é a figueira, é Israel. O símbolo de Israel é a figueira. Então, olhai para a figueira. Bom, nós percebemos que há alguns meses atrás, Israel ficou em evidência no mundo como um case de paz. Um desenrolar de um novo acordo econômico, político, um grande bloco econômico se reconfigurando para um grande bloco político, inclusive com agentes europeus entrando na história, como França, Alemanha e por aí vai. Nós percebemos o interesse claro do Egito em estar próximo a Israel, por causa da questão lá com Etiópia e Sudão, aquele conflito tão complicado que se desenrola naquela região, e por causa também da barragem que foi feita lá na hidrelétrica da Etiópia, prejudicando o Egito. Então o Egito tem interesse nisso, além da participação no gás em Israel. Se você me acompanha um tempinho, se você leu o meu e-book, adquiriu o meu e-book, Os Acordos de Paz, os Perigos e as Conquistas, falando sobre a nova ordem no Oriente Médio, você percebeu que eu destaquei aqui pontos importantes no e-book e nos outros vídeos que eu falei sobre esse tema, que é o seguinte: a velha ordem do Oriente Médio, ela foi deslocada. Estrategicamente, o Trump é um grande jogador, o Donald é um grande jogador. Por mais que a mídia tenta construir uma imagem dele muito equivocada, ele joga sem fazer guerra. Eu acho que esse é o grande problema, na verdade, porque se ele fizesse guerra, se ele criasse guerra, essa família poderosa que controla as guerras no mundo não criaria problema com ele, né? E a mídia também não criaria problema com ele, porque todos os outros, inclusive os da canhota, você pode falar do Bush. Bush é republicano, mas é da canhota, tá bom? É só uma maquiagem que ele é republicano, tanto que ele já saudou o Bidê. Ele saudou o Bidê porque o Bidê no Senado foi que aprovou, costurou a guerra do Iraque, tá? A guerra do Iraque, no caso aí, era do Bush. Então você tem que pensar o seguinte, que esse pessoal da canhota, eles gostam de guerra. O Donald, ele não criou nenhuma guerra. Pelo contrário, ele tirou os soldados, ele jogou de outro modo. Ele é um grande jogador, tanto internamente nos Estados Unidos, quanto fora. E, nos últimos meses para cá, nós vimos o resultado dessa nova política dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nós vimos isso. Eu não estou falando só da saída dos soldados do Afeganistão. Eu não estou falando só por causa da questão do petróleo. Não estou falando por causa disso, não. Eu estou falando porque ele soube isolar as causas. Sabendo isolar as causas, isolar os agentes, os players, definir bem os players. Quais são os players na região do Oriente Médio? Primeiro, nós temos uma velha ordem, Irã, Turquia, fomentado por agentes externos. Quais são esses grandes agentes externos? Que são, segundo a OTAN, os 2 países mais perigosos do mundo, que representam um grande perigo. 2030 vai ser a China, mas agora é a Rússia e depois China. Então, um grande perigo para a OTAN é Rússia e China hoje. Então esses 2 agentes externos fomentavam essa velha ordem, financiavam, inclusive eram grandes parceiros, fornecendo armamento, tendo direito à exploração da indústria petroquímica, da exploração de petróleo, de gás e por aí vai. Ou seja, essa questão do petróleo ainda é muito forte, por mais que o preço do petróleo tenha despencado e voltou agora com o pessoal do Golfo subindo o preço do petróleo com um diálogo, com um acordo com a OPEP. Mas vamos lá. Então a estratégia do Donald, para você entender e esse vídeo ficar muito didático para você, a estratégia dele foi isolar essa velha ordem que é fomentada por esses agentes que eu falei, que é a China e Rússia. Ok, pessoal? E essa velha ordem ficou isolada. Por quê? Havia ali um interesse muito grande, no diálogo com a Palestina, mas não consegue dialogar com a Palestina se não tocar na questão financeira, porque a Palestina é uma região muito complicada, politicamente, economicamente está falida, quebrada, é uma região muito pobre, com grandes problemas socioeconômicos. Então, se eles estão em grandes problemas, e nós temos ali o Catar, por exemplo, que era o banco da Irmandade Muçulmana,
Nós temos ali esses agentes que ficavam da velha ordem fomentando, financiando, né, e fomentando essa voz dissonante da Palestina, né, autoridade palestina e por aí vai. A gente tinha que então que isolar. A estratégia desses jogadores é essa: isolar essas vozes e isolar a Palestina. Fazendo isso como? Primeiro, nós temos que estreitar ainda mais a nossa relação com o pessoal do Golfo. Emirados Árabes Unidos, aí, um acordo aí, ó. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, oferecendo tanto suporte bélico militar, vendendo equipamento, e com isso, Estados Unidos ganham muito, né? Só falando de bilhões de dólares nessas transações, nesses acordos. Israel sente perder levemente a sua primazia militar, a sua superioridade militar, técnica militar, que é uma questão aí que é muito importante para Israel, já que Israel é um ovinho bem pequenininho, cercado por todas aquelas nações, né, do turbante. Então, os Estados Unidos ele tem esse interesse. Então, você, ao mesmo tempo que você chama para si o pessoal do Golfo, os filhos de Ismael, os descendentes de Abraão, que não tem problema com Israel, né? Então chama eles para perto, cumprindo a profecia que os filhos de Abraão iriam se abraçar. Então chama eles para perto, estabelece laços econômicos. Ao mesmo tempo você cria um grande banco, um organismo que financia o acordo de Abraão. Lembra que eu expliquei para vocês? Perfeito. Então essas pessoas que estão próximas a esse jogador externo que quer criar uma nova ordem, com Israel encabeçando, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita mais à frente, esse era o plano, Bahrein, Sudão e por aí vai, né? Egito, já que o Egito tem grande interesse no gás, já que o Egito precisa da mão dos Estados Unidos sobre eles para poder resolver um problema seríssimo, que é a barragem ali na Etiópia, que é um conflito naquela região com o Sudão, que é o medo da Turquia, porque a Turquia é o grande problema da região. De novo, se você adquirir o meu e-book, eu provo para você que o grande problema ali, o grande algoz, não é o Irã, é a Turquia. Ok? Então a estratégia era essa. Então fortalecer financeiramente os seus amigos através de um grande acordo econômico, Israel se destacando na questão da bacia do Leviatã, produzindo muito gás, as empresas norte-americanas, como a Chevron, por exemplo, ganhando o direito de explorar ali, e do outro lado, na velha ordem, China e Rússia também tendo direito de explorar a petroquímica, né? Olha só, a petroquímica do Irã. Isso é muito importante você entender. Por exemplo, a China comprou basicamente toda a petroquímica, reativou toda a petroquímica do Irã. A China, inclusive, está fazendo negociação com o cripto-yuan. Então, o Irã, para poder fugir das sanções e dos bloqueios desse agente externo, que são os Estados Unidos, ele agora negocia direto com a China, mas com o yuan, não passando pelo dólar. É uma estratégia financeira muito grande, é uma jogada muito grande, que o dragão, as patas do dragão são muito poderosas nesse sentido, joga de forma muito feroz o dragão, ele joga dessa maneira. Tá? Então, o que está acontecendo agora é que recentemente teve a morte do cientista do Irã, né? Toda a suposição que eles estavam preparando, né? Aprimorando o cogumelo. Cogumelo você já entende, né? Lembra lá de Hiroshima. Então, estava preparando o cogumelo, refinando, inclusive estavam se preparando para 5. E aí, a informação que se tem agora é que o camarada, ele foi por um satélite controlado por uma metralhadora inteligente. Olha só como eu falo para o pessoal. As coisas vão se desenrolando e vão apresentando, né? Olha só como as coisas vão se apresentando e os argumentos que eu venho mostrando para vocês aqui sobre os satélites, e por isso essa grande corrida espacial. Por isso, a Agência Espacial Europeia, unida à NASA. Por isso, a China enviando vários e vários satélites, sonda lunar, e por aí vai. Né? Satélites equipados com lasers. Eu falo isso aqui para vocês, não é conspiração, isso tudo é fato. Então, o que aconteceu é que não só aqueles lugares onde, supostamente, estamos falando aí no meio do ano, né, vários lugares do Irã estratégicos explodiram, pegaram fogo do nada. E ninguém falou nada. Israel ficou quieto, os Estados Unidos também ficaram quietos. E agora, não teve como escapar. Por quê? Eu fiz um vídeo pessoal explicando, olha só, eu estou sentindo uma grande tensão no Oriente Médio, algo vai acontecer naquela região. E eu expliquei para o pessoal. Aconteceu que no dia seguinte que eu lancei o vídeo, o cientista iraniano, né? Bom, e agora se tem um relatório de que ele foi por um satélite que tinha uma metralhadora inteligente. Hoje, já se tem drones, que eles têm micro-armas. Arma mesmo, micro, coisa de filme, coisa de 007. E esses drones descem até uma posição que a pessoa não vê.
A autoridade policial, a autoridade policial, o serviço de inteligência não vê. Ele vai lá e executa. Você sabe que Israel tem um serviço secreto, um serviço de inteligência mais temido e mais respeitado do mundo. Por quê? Aquela região é um barril de pólvora. Essa região é muito complicada e mesmo assim eles estão agindo, atuando o tempo inteiro. O IDF, que é o Serviço de Defesa de Israel, está muito ligado o tempo inteiro. Então Israel tem aquela super tecnologia do domo de ferro, né? Domo de ferro que protege dos bombardeiros, etc. Mas tem um serviço de inteligência e uma tecnologia usando satélites e usando drones que é muito grande. Hoje, gente, a grande questão são os satélites, é no espaço, porque a coisa está no espaço. Tá? Então são satélites equipados com ogivas de cogumelo, são satélites equipados com armas, são drones com armas bem pequenas que são imperceptíveis e vai lá, bate o inimigo e acabou. E é o que aconteceu. Então agora a autoridade do Irã passou a liderança para o seu filho. A gente não sabe como que vai ser a posição do filho em relação a isso. Vamos ver, eu já vou fazer um vídeo somente sobre o filho, né, da autoridade lá do Irã que está assumindo. Eu vou fazer um vídeo para vocês. Mas a promessa é que vai haver retaliação. Então agora, por que, né, já que você entendeu isso tudo, eu posso falar por que a Terra Santa, por que a figueira está em alerta? Porque nós temos esse temor claro de que a qualquer momento esses agentes que são fomentados pela velha ordem podem retaliar. Por mais que Israel fique em silêncio, que ele não teve nada a ver com isso, mas está mais do que claro de que foi ele sim. E tivemos uma semana antes a presença do Pompeu lá, né? Tivemos uma semana antes. Olha só, aí você pode pensar assim, não, mas o BD, o Jojo, ele representa que ele vai fortalecer isso, né? E Israel, ele está até dialogando com o BD. Não se engane. Não se engane, os políticos israelenses têm muito mais medo do Jojo, do BD, do que o Donald. Eu vou repetir para você. Falando de geopolítica, os políticos de Israel temem muito mais o Jojo BD do que o Donald. Por quê? O Jojo joga muito sujo, porque esse é o histórico dos democratas. O Donald, ele já tem um jeito claro de jogar, ele já tem aquele jeitão dele, ele bate na mesa, ele xinga a mãe, mas ele quer fazer um diálogo, ele quer fazer um acordo econômico. Perceba, ele não criou nenhuma guerra, pelo contrário, ele resolveu grandes questões, né? Em termos de jogador, é um grande jogador. Então, gente, para resumir, nós devemos olhar para Israel por esse aspecto geopolítico, aspecto militar, econômico, porque Israel se destaca nisso. Só você dá uma lida lá no e-book, você vai perceber essas questões que eu mostro para você. E nós temos que ficar de olho porque a Bíblia nos mostra que haverá um período de paz, de plena paz. E depois disso haverá repentina destruição. Nós estamos vendo ainda uma sombra de uma paz, né? Um ventinho de paz, e vem de novo aquela região, pega fogo novamente e já se vê paz. Vamos ver como vai se desenrolar daqui para frente, porém, agora Israel está em alerta total. O serviço de inteligência está em alerta total, porque a promessa é de retaliação. Inclusive, esses agentes externos, que eu falei que fomenta a velha ordem, podem estar corroborando com o Irã e Companhia Limitada. Ok, pessoal? Eu vou estar aqui orientando você, sempre passando mais alguma informação. Excedeu mais alguns minutinhos, mas eu acho que foi importante para a sua orientação. Deixo aqui embaixo agora abertos os comentários para você, assim como deixo links importantes aqui na descrição. Clica nesses links e vai lá para o meu Instagram, meu Patreon, me apoia lá na minha comunidade do Patreon. Tem um link da vaquinha também, tem um link do meu Instagram, tem um link do meu canal do Telegram e da minha página do Facebook. Clica nesses links, esteja mais próximo a mim. Um grande abraço. Valeu, Deus te abençoe. Tchau, tchau.